Acerte o seu relógio, são 8 horas em Moçambique. Bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, seu informativo matinal que tem a missão de lhe manter a par de toda a atualidade informativa logo às primeiras horas do dia. Seja bem-vindo a esta edição do dia 15 de abril de 2019, o dia em que arranca o processo de recenseamento eleitoral de raiz nos distritos não autárquicos, ou seja, aqueles que não observaram o processo de recenseamento no ano passado, a quando das eleições autárquicas, e também nos distritos autárquicos, mas nestes não será o recenseamento de raiz, mas sim será o recenseamento, aliás, a atualização de dados, ou você que terá perdido o seu cartão de eleitor poderá ir recuperá-lo. Esperamos que esteja bem disposto para receber as informações que lhe preparamos. Você que nos acompanha do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, ao longo deste belo e vasto Moçambique, porque nós estamos prontos para passar-lhe toda a informação logo às primeiras horas desta segunda-feira, o primeiro dia útil da semana. E começamos logo com a nossa informação meteorológica para que você saia de acordo com o tempo na sua cidade. Realização, o tempo na tela. Já temos a nossa informação meteorológica disponível. Começamos mesmo com o norte do país. Lixinga vai registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 20. Pemba vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 26. E por fim, Nampula vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 21. Para esta zona do país, quanto ao comportamento do tempo, espera-se céu geralmente nublado, ocorrência de aguaceiros e chuvas fracas, localmente moderadas, ao longo da faixa costeira, acompanhadas por vezes de trovoadas. Espera-se vento de sudeste a leste, fraco a moderado. Vamos seguir para a zona centro do país e ver quais são as temperaturas mínimas e máximas para Tete, Quilimane, Chimoio e Beira. Para a província de Tete, a mais quente do país, temperatura máxima é de 38 graus e a mínima é de 26. Para Quilimane, a máxima é de 32 e a mínima de 22. Chimoio, uma máxima, aliás, de 26 e uma mínima de 20. Beira vai registrar 30 e 23 de máxima e mínima, respectivamente. Para esta zona do país, espera-se que o céu esteja pouco nublado, com períodos de muito nublado. Possibilidade de chuvas fracas locais nas províncias de Manica e Zambésia. Possibilidade de neblina e nevoeiros locais, bem como vento de sudeste a leste, fraco a moderado. Momento para seguirmos para ver como é que estará o tempo em termos de temperaturas máximas e mínimas. Na zona sul do país falamos de Gaza, Inhambane e também província de Maputo, a capital do país. Xai-Xai 27 de máxima, mínima de 21. Inhambane 32 de máxima, uma mínima de 21 também. Maputo uma máxima de 28, uma mínima de 20. Para esta zona do país espera-se tempo quente, com céu pouco nublado a limpo. Vento de nordeste a noroeste fraco, rondando a sudeste moderado e forte em Maputo e sul de Gaza. Atualizamos-lhe assim o tempo e o seu comportamento para o dia de hoje, dia 15 de abril de 2019. Já dissemos que é hoje que arranca o processo de recenseamento eleitoral de raiz nos distritos não autárquicos e também a atualização de dados eleitorais nos distritos autárquicos, ou seja, aqueles que registraram o processo de recenseamento eleitoral no ano passado, a quando das eleições autárquicas de 10 de outubro de 2018. O governo disponibilizou mais de 4 bilhões de meticais para este processo de recenseamento eleitoral que arranca hoje, e os órgãos eleitorais dizem que vão dar primazia às zonas afetadas pelo ciclone Idai, onde alguns brigadistas terão de percorrer vários quilómetros para chegar aos locais onde o recenseamento é necessário. Recenseamento este que também vai decorrer na diáspora, ou seja, na zona eleitoral de África. Falamos de 7 países: Malawi, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Suazilândia e também Tanzânia. Também no círculo eleitoral do resto do mundo falamos de Portugal e Alemanha. Todo este processo prevê recensear ou, no fim, ter mais de 14 milhões de recenseados que vão ser chamados às urnas para decidir quem vai comandar o país nos próximos 5 anos e, pela primeira vez, vai decidir também sobre os governadores e assembleias provinciais. 14.166.318 moçambicanos dentro e fora do país serão recenseados
com vista à sua participação no processo de votação nas sextas eleições gerais e legislativas marcadas para 15 de outubro, um processo que pela primeira vez vai eleger governadores e assembleias provinciais. Um total de 14.166.318 eleitores. Portanto, esta é a previsão do número de eleitores que nós teremos no dia 15. O processo eleitoral arranca já no dia 15 de abril dentro do país e a 1 de maio no estrangeiro e, segundo a CNE, as brigadas já estão a ser preparadas para registrar os potenciais eleitores no país, no Quênia, Tanzânia, África do Sul, Zimbábue, Suazilândia e Zâmbia, no Círculo Eleitoral de África e Portugal e Alemanha, no Círculo Eleitoral do resto do mundo. Do ponto de vista do orçamento eleitoral, para esta fase do recenseamento, nós contamos com um valor de 4 mil milhões, 97 milhões 489.203 meticais. Neste momento estamos na fase preparatória desse recenseamento, com a capacitação que terminou ontem dos membros, funcionários das embaixadas e dos consulados desses países, né? A CNE já aprovou o número de postos, número de brigadas para esse recenseamento. A CNE reafirmou que, apesar das dificuldades no terreno, está preparada para levar a cabo o processo de recenseamento na zona centro do país, recentemente devastada pelo ciclone Idai, que danificou parte do material dos órgãos eleitorais na Beira. E toda a atualização sobre o processo de recenseamento deste ano você poderá acompanhar aqui na televisão independente de Moçambique. Avançamos para outras matérias. O Reino do Eswatini doou produtos alimentares avaliados em mais de 1 milhão de malanguenes e também 1 milhão de malanguenes em dinheiro, o que somado dá 9 milhões de meticais para socorrer as vítimas do ciclone Idai na zona centro do país. O Reino de Eswatini vai entregar este sábado diversos produtos de primeira necessidade e mais 1 milhão de malanguenes, que somados e convertidos em moeda nacional, equivalem a mais de 9 milhões de meticais. O gesto de irmandade é resultante da recente visita do chefe de Estado moçambicano e da solidariedade do Rei Swati III, que junto ao donativo, através da ministra dos Negócios Estrangeiros deste país vizinho, endereçou a mensagem de que Moçambique e Eswatini estão de mãos dadas em todos os momentos. Na verdade, nós fomos enviados pela Sua Majestade o Rei Swati III para vir prestar nossas condolências em consequência da catástrofe que recentemente afetou Moçambique. E depois da visita do presidente moçambicano, os cidadãos de Eswatini resolveram apoiar este país vizinho. O Reino de Eswatini coletou 1 milhão de malanguenes, que equivalem a 1 milhão de rands, para assistir às populações afetadas pela catástrofe, e mais 1 milhão, e a outra coleta foi também de 1 milhão. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Pacheco, agradeceu pelo gesto e disse que toda ajuda é necessária. Esta missão mandatada por Sua Majestade o Rei Swati III para vir a Moçambique, reiterar as condolências perante as vítimas do ciclone Idai, expressar solidariedade verbal e material com cinco caminhões transportando material diverso para apoio às vítimas do ciclone Idai na região centro do nosso país. Como a ministra disse bem, essas mercadorias são avaliadas por mais de 1 milhão de imalanguene, com a mesma equivalência do rand. Para além deste valor em material, também há um valor de 1 milhão de malanguenes que o governo... A ajuda chega no momento em que foram encerradas as ações de busca e o número de vítimas mortais permanece nos 602.
E esta onda de solidariedade, tanto dentro quanto fora do país, é vista pelos moçambicanos religiosos da cidade de Maputo, que foram entrevistados pela nossa reportagem, como atos de caridade que mostram o amor pelo próximo que ainda existe entre os moçambicanos, e o apelo é que esses apoios não cessem. A catástrofe que se abateu na região centro do país veio despertar o quão o ser humano consegue ter compaixão para com seu próximo. Este é o entendimento de alguns religiosos da capital do país, que defendem a continuidade de angariar mais apoios para ajudar os milhares de moçambicanos a renascerem dos escombros depois do que o ciclone mortífero causou na região central do país. Existe lá no fundo, no coração das pessoas, uma consciência de amor ao próximo. Essa tem sido a nossa visão quando nós temos visto a participação das pessoas para auxiliar as vítimas. É de amor ao próximo. Não podemos olhar para trás, não podemos ficar desanimados. As coisas acontecem e isso pode ser também uma lição para nós, para a gente, através do que aconteceu, nós podemos melhorar a situação do povo e melhorar as pessoas nos locais afetados, para que quando um dia isso for acontecer de novo, então não vai afetar muita gente como aconteceu nos dias passados. Porque como forma de levar avante esse grande amor, os momentos de cultos doravante devem ser reservados para os que viram as suas vidas roubadas pelas fúrias das águas. No dia 14 nós teremos uma reunião, parte mais espiritual, e nesse dia também estaremos recebendo produtos não perecíveis. As pessoas vão contribuindo e nós vamos fazer a segunda doação para as pessoas, famílias que foram afetadas pelo ciclone Idai. Mas sabemos que as pessoas precisam. O estrago foi realmente muito grande. E nós temos analisado que essa batalha não será uma batalha fácil, né? Para construir não será fácil. Por isso, a solidariedade ela deve ser algo permanente, até as pessoas superarem. Por isso, nós esperamos superar muito mais. Esta sexta-feira, o diretor-geral adjunto do NGC fez saber que a vida tende a voltar à normalidade no centro do país, pelo que alguns centros já estavam a ser encerrados, continuando a assistência humanitária, que deverá continuar por um tempo indeterminado. Momento para observarmos o comportamento das principais moedas transacionadas em Moçambique. No nosso mercado financeiro, falamos do dólar, euro e rand. Realização aqui na tela, as principais moedas transacionadas em Moçambique. O dólar está à compra a 63,60 e a venda a 64,83. O euro está a 71,65 a compra e 73,4 à venda. Há ali um erro. O rand está a 4,55 a compra e a 4,64 à venda. Atualizamos assim a informação cambial. Momento para um brevíssimo intervalo. Voltamos no segundo bloco com o nosso espaço em questão para falar do Dia Mundial da Voz. Até já! Seja bem-vindo ao segundo bloco do nosso Jornal da Manhã. Vamos falar no nosso espaço em questão do Dia Mundial da Voz. O espaço em questão já a seguir. Pois bem, temos em estúdio a doutora Mayra Maíta, que é logofoniatra ou terapeuta da voz, afeta ao Ministério da Saúde. Doutora Mayra, muito bom dia. Que cuidados devemos ter com a voz? Bom dia, agradecer primeiramente pelo convite. Dizer que em termos de cuidado, primeira coisa é importante manter-se sempre disposto a uma garrafa de água, não é? Ou seja, bebermos a água durante o dia, que é para hidratarmos as nossas cordas vocais. Evitarmos também o consumo de comidas muito quentes, né? Assim como comidas muito frias, igualmente com os líquidos. É importante, se estamos num ambiente onde haja ruído,
se nós quisermos conversar, o ideal é sairmos desse ambiente, porque quando estamos num ambiente onde há barulho, a intenção sempre é falar por em cima do ruído, não é? E quando saímos desse ambiente, nos damos conta que temos alguma dificuldade, não é? Sentimos que a voz ela está com uma intensidade mais baixa. Evitar o canto, para os que gostam tanto de cantar, é bom cantar, só que é os que cantam gritando, não é? Então, o canto, o grito, são coisas que, de uma ou outra forma, terminam afetando na voz. Consumir alimentos com muito piripiri, não é? Para os que gostam muito de piripiri, podem consumir, mas que não seja de forma exagerada. Então, temos de consumir tudo no limite. E quais são os sinais de alerta para um problema ou um possível problema com a voz? Primeiramente, o paciente fica com a disfonia, que é a dita alteração da voz. Sente a voz com uma intensidade mais baixa. Sente um cansaço ao falar, tem dor na garganta, não é? E quando é assim, primeira coisa, a pessoa tem que dirigir-se, não é, aos especialistas que estão aptos, né, para poder atender. Nesse caso, teria que fazer uma consulta com o otorrinolaringologista, que posterior à consulta seria encaminhado a uma consulta de terapia de fala para que possa fazer uma reabilitação. E que doenças podem surgir tendo a voz como fonte, ou os problemas de voz como fonte? Para nós que somos profissionais da voz, primeiramente teremos a disfonia como a própria alteração da voz. Para quem padece do hipertiroidismo, para quem conhece o hipertiroidismo, seria o aumento da glândula tiroide, não é? Em que essa patologia, posterior a uma operação, ela poderia causar uma paralisia recorrencial da corda vocal, poderia ser direita ou esquerda. Em poucas ocasiões, aparece um caso em que a pessoa tem a paralisia de ambas as cordas, mas no geral sempre é unilateral, não é? Pois bem, doutora, são várias as doenças que podem surgir desses problemas com a voz. E quais é que são as mais comuns em Moçambique? Quais é que têm sido mais diagnosticadas no seu consultório, por exemplo? No meu consultório, nós diagnosticamos mais as disfonias. Ou seja, essas disfonias em que elas estão divididas em agudas e crônicas. As agudas nós consideramos aquelas que têm menos de 21 dias. As crônicas, que têm mais de 21 dias, são as que são mais frequentes e que lá nós temos a maior prevalência, não é, das mulheres, sendo professoras do ensino primário, não é? E dizer que só neste primeiro trimestre, no Hospital Central de Maputo, na consulta do otorrino, fomos encaminhados, nós, a terapia de fala, 37 casos. E desses 37 casos, 36 são do sexo feminino e um apenas é masculino, que estão num intervalo de idades de 30 a 60 anos de idade. E qual é o procedimento para tratar a disfonia? Em termos de procedimento, são as terapias, não é? Que isso já... E que a melhoria da tal, como a gente tem dito, depende de 3 fatores, não é? Nós, como terapeutas de fala, o próprio paciente e a ajuda da sua família. Porque imagina um paciente que tenha problema da voz, não é? Em que a família, a primeira coisa, já vem para cima dele. Porque a tua voz está assim, não é? Então, quando eles começam a reprimir, eles sentem que o problema é mais grande. Então, quando nós, terapeutas, fazemos o nosso trabalho, a família auxilia no sentido de, estás a fazer a terapia, a gente sente que a voz está a melhorar, está diferente. Então, ele como paciente se sente um pouco mais confortável, sente que o assunto está a resultar, não é? Então, dizer que depende mais bem desses 3, o terapeuta de fala, a sua família e dele como paciente, conscientizar primeiro da patologia que ele tem e seguir os cuidados de voz, não é? Que são mais importantes, porque tu podes fazer a terapia, podes fazer a medicação que foste dado, mas se tu não cumprires com a profilaxia vocal, não estaremos a fazer nada. Existe um plano em Moçambique para combater os problemas de voz? Bom, em termos de plano, nós estamos a pensar fazer palestras, não é? Dirigirmos principalmente às escolas, onde temos lá os adolescentes, que esses adoram de fato gritar. Temos lá os professores, não é? Que eles praticamente tem professor que está na escola de manhã até o final do dia. Então, esse professor, em termos de cuidado de voz, eles não estão preparados. Então, nós gostaríamos, neste momento, de nos dirigir a uma escola, quer seja do ensino primário, quer seja do ensino secundário, para poder explicar exatamente o que acontece
Porque as pessoas, mesmo padecendo de voz, não têm aquela consciência. Estou assim, por que não me dirijo a um hospital? Sempre tem a parte supersticiosa. Ah, não, pode ser não sei o quê. Ah, não, talvez seja o fulano. Então, vamos tirar essa parte, dirigirmos ao posto de saúde mais perto, não é? Porque em termos de estamos abrangidos apenas em alguns postos, em alguns centros de saúde. Não é? E dessas unidades sanitárias, somente algumas estão capacitadas, não é? Então, dessas que estão capacitadas, é lá onde a pessoa é capaz de ser atendido por um otorino, posteriormente ser atendido por um terapeuta de fala. A doutora Mayra esteve a dizer que está-se a pensar num plano que vai atacar essencialmente as escolas e a comunidade no geral. Quando é que isso vai começar e como é que tem sido essa consciencialização, por exemplo, nas zonas rurais? Bom, nas zonas rurais a intervenção é a mesma, mediante palestras, porque as pessoas ainda não têm conhecimento do tema. A pessoa sabe que tem um problema da voz, mas o que fazer para resolver é aí onde falta. Então, usamos também as palestras, assim como os intermediários pela rádio, né? Para que eles vão comunicando. Por exemplo, para quem não tem a televisão, primeiro vai ouvindo pela rádio. Ah, o problema da voz é isto. Ah, eu posso fazer isto, posso me dirigir para o local tal. Acho que é exatamente isso que a população nesse momento está a precisar. E todas as unidades sanitárias têm capacidade para tratar os problemas da voz em Moçambique? Bom, como estava a explicar agora, nem todas, não é? Somente aquelas onde nós temos os terapeutas de fala. Neste momento temos Mavalane, que temos lá pessoal, temos o Hospital da Plana Caniço, temos o Centro de Saúde da Machava 2, Mavalane também temos. Então, somente nesses onde nós temos os terapeutas de fala é onde é possível, não é? Os pacientes dirigirem-se e serem reabilitados nas dificuldades que nesse momento eles apresentam, que é o problema da voz. Pois bem, doutora Mayra, hoje é o Dia Mundial da Voz e é por isso que justifica-se a sua presença aqui. Quais são as atividades que estão previstas em termos do Ministério da Saúde para o dia de hoje? Fará-se uma palestra amanhã, pelas 8 horas, no Hospital Central de Maputo, nos serviços de otorino-laringologia, que lá será uma palestra dirigida a todos os que estarão presentes. Teremos lá o nosso diretor que vai discursar relacionado com o Dia Mundial da Voz, com um pouco mais de historial, por que o Dia da Voz, não é? Quando iniciou, quem foi que criou, por que a ideia do Dia Mundial da Voz. Pois bem, muito obrigado, doutora Mayra Maíta. Estivemos aqui com a nossa logofoniatra ou terapeuta de voz, que falou-nos um pouco deste Dia Mundial da Voz e como é que têm sido combatidos os problemas oriundos deste recurso em Moçambique. Fizemos assim o nosso espaço em questão. No momento para mais um intervalo no Jornal da Manhã, voltamos a seguir com mais atualidade. Até já! Momento para um brevíssimo intervalo aqui no Jornal da Manhã. Voltamos logo a seguir com mais notícias nacionais e internacionais. Seja bem-vindo à terceira parte do Jornal da Manhã, edição de 15 de abril de 2019, dia em que arranca o processo de recenseamento eleitoral de raiz nos distritos não autárquicos e a atualização de dados nos distritos autárquicos. No bloco anterior estivemos a falar do Dia Mundial da Voz, que celebra-se amanhã, 16 de abril, e não hoje, como erradamente foi anunciado. Para amanhã estão previstas várias atividades, com destaque para uma palestra que terá lugar no Departamento de Otorino-Laringologia do Hospital Central da cidade de Maputo. Vamos avançar com as notícias. O Governo Provincial de Gaza distribuiu insumos agrícolas aos munícipes do distrito de Mapai, um dos mais afetados pela seca, de modo a que este mude os destinos, ou seja, os índices de produção agrícola naquela região. Trata-se de duas motobombas e seus respectivos acessórios, para além de diferentes tipos de sementes que foram entregues há dias às associações de camponeses Chuvukani e Ritecan Vatiri, no distrito de Mapai.
Os camponeses, após receberem estes insumos, disseram que são bem-vindos, pois sempre tiveram muita vontade e força de trabalhar, mas não conseguiam alcançar totalmente os objetivos que almejavam, que passavam pela autossuficiência alimentar. Já nos entregaram as motobombas, pois com aquela não conseguíamos trabalhar de forma eficaz. Quando trabalhasse, os outros ficavam à espera e as culturas secavam. E a outra coisa que gostaríamos de ter é um trator, mesmo que não seja nosso. Por seu turno, a governadora da província de Gaza, Stella da Graça, disse que este gesto surge como resposta ao desejo manifesto pelos camponeses, o de aumentar a produção, pois a que conseguiam não lhes contentava. Quando fizemos a entrega dos kits, ainda tínhamos um pouco de receio em saber se as nossas populações haviam de aderir ou não a este processo de produção e irrigação através dos sistemas de rega, porque era algo novo para as nossas comunidades. E nós estamos aqui hoje para fazer a entrega de mais um reforço para auxiliar naquele vosso trabalho árduo, porque é este exemplo de associação que nós queremos, que nos confirma que quer trabalhar, que nos confirma que tipo de apoio é que precisa, e quando chega algum apoio, por mais que seja pequeno, a vossa área é grande. O kit só regava 5 hectares. Estamos a trazer mais motobombas, que é para vocês conseguirem fazer a irrigação em outras partes onde não era possível fazer chegar esta irrigação. Estamos a trazer também sementes para que vocês possam variar as culturas neste campo de produção. Fazem o máximo aproveitamento e provam que sabem trabalhar, querem trabalhar e estão a produzir. Estas associações, predominantemente compostas por mulheres, congregam mais de 150 camponeses que trabalham mais de 20 hectares de área. O governo provincial de Gaza a distribuir insumos agrícolas para as associações de agricultores de modo a potenciar aquele setor no distrito de Mapai, um dos mais afetados pela seca. Avançamos com outras notícias. O primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido Frelimo na Zambésia apela aos membros e à população no geral a se reassentar de modo a exercer o direito de eleger nas eleições gerais de 15 de outubro próximo. O Partido Frelimo já movimenta-se rumo às eleições gerais de outubro próximo, com as visitas às bases e sensibilização dos membros e da população em geral à idade eleitoral, de modo a aderir ao processo de recenseamento eleitoral que arranca já na próxima segunda-feira à escala nacional. Devemos apoiar o projeto da Frelimo e seu candidato Filipe Jacinto Nyusi a partir da segunda-feira. Na segunda-feira, no dia 15, inicia o recenseamento eleitoral. Nós devemos apoiar o projeto recenseando, mas não só recenseando nós sozinhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, toda a população de Gurue, ir nos postos de recenseamento para recensear e termos o cartão de eleitor, para que nós possamos apoiar no dia 15 de outubro, dizendo: candidato Filipe Jacinto Nyusi continua lá na Ponta Vermelha a dirigir os projetos da Frelimo. O primeiro secretário provincial da Frelimo, Paulino Lenço, destacou o empenho do presidente do partido e também da República, Filipe Nyusi, e com vista ao bem-estar da população. Porque o projeto da Frelimo e seu presidente, que é candidato da Frelimo às eleições de 2019, por isso o nosso presidente, Filipe Jacinto Nyusi, está conduzindo este país para uma paz efetiva, para uma paz duradoura. Ele não mede esforços, dialogando com várias forças vivas
para encontrar mecanismo suficiente para que tenhamos a paz efetiva. O nosso presidente está a lutar para que essa paz não seja de um dia, mas sim seja uma paz duradoura. E Paulino Lenço visitou os distritos de Namaroi, Mucuba e Corui, na província da Zambésia. A Frelimo já se mexeu em direção às eleições gerais de 15 de outubro. E ainda na Zambésia, 88 oficiais da Polícia da República de Moçambique passaram a reforma e, na ocasião, tiveram reconhecido o seu papel dentro das fileiras da PRM. Mais de 88 membros da Polícia da República de Moçambique passaram à reserva a partir desta sexta-feira. Dos agentes, 10 são superintendentes principais, 11 superintendentes, 10 superintendentes adjuntos e 57 inspetores. Francisco Madiguida, comandante provincial da PRM na Zambésia, que orientou a cerimônia de passagem à reserva, disse que este ato não significa distanciamento da corporação, pois a qualquer momento podem ser solicitados. O Ministério do Interior, Comando-Geral, no quadro das reformas institucionais referentes à gestão dos recursos humanos, procedeu recentemente e com efeitos imediatos à passagem à reserva de membros da PRM, tendo sido contemplada a província da Zambésia com 88 oficiais discriminadamente, 10 superintendentes principais, 11 superintendentes, 10 adjuntos de superintendente e 57 inspetores principais da polícia. Do total dos abrangidos, destaque vai para 5 mulheres que, dentre elas, uma superintendente, 2 adjuntas de superintendente, 2 com a patência de inspetor principal. Peço uma salva de palmas. Com o processo de passagem à reserva, desligam-se do serviço os visados, com a particularidade de qualquer momento, em função das necessidades do Estado. Repito, em função das necessidades do Estado e avaliada a situação por quem de direito, poderem ser solicitados para servir a pátria com a sua longa experiência, saber e profissionalismo acumulados e prestados durante o seu tempo ativo. No outro desenvolvimento, Madiguida disse contar com a colaboração dos membros que passaram à reserva no processo eleitoral que se avizinha. Estimados oficiais, missão cumprida. É este sentimento que vós deveis carregar no vosso interior, de modo que os que continuam na sua prossecução se inspirem e se guiem, apesar das várias adversidades que atualmente se revelam mais complexas e mais espinhosas. Nós, como Comando Provincial da PRM da Zambésia, estaremos sempre ao vosso lado e ao vosso dispor, para que, no que nos couber e na medida das nossas condições, atendermos às vossas inquietações. A terminar, contamos, senhores oficiais, que hoje passam a reserva, convosco. Muito em particular no ano em curso, se revela desafiante face às eleições gerais agendadas. Esperamos, pois, a vossa participação no exercício do dever cívico e da cidadania consagrado constitucionalmente. Nós contamos convosco neste processo.
A cerimônia de passagem à reserva de 88 membros da PRM teve lugar na cidade de Climane, no pavilhão do Benfica, e testemunhada por membros de corporação e familiares. 8 horas e 50 minutos em Moçambique, momento para olhar para a atualidade internacional. A queda de Mohamed al-Bashir no Sudão está a criar conflitos internos. Depois dos festejos pela queda do regime de Omar al-Bashir, os sudaneses festejaram a saída de Awad Mohamed Ouf, um dia depois de assumir o governo de transição no Sudão. O ministro da Defesa abandonou o cargo depois de ter sido pressionado pela população. A queda de al-Bashir tinha sido bem recebida, mas as primeiras medidas da junta militar, nomeadamente a suspensão da Constituição e dos 2 anos de validade do governo provisório, não agradaram o povo sudanês. Na hora da saída, Ibn Ouf salientou que o importante era encontrar soluções urgentes para o país e apelou ao diálogo, acrescentando que a sua decisão de deixar o poder não tinha por objetivo atrasar o processo. O breve líder foi já substituído por outro militar, o general Abdel Abdulrahman. Os líderes dos protestos civis receiam que o golpe não tenha passado de uma luta interna pelo poder e acusam os membros da junta de serem os mesmos velhos rostos do antigo regime, criticando ainda a decisão de não entregar al-Bashir ao Tribunal Penal Internacional. Omar al-Bashir a criar conflitos internos dentro do Sudão. Avançamos para a Argélia. Argelinos exigem a saída do encarregado de organização das eleições de 4 de julho, alegando que o mesmo faz parte do regime de Abdelaziz Bouteflika. Os protestos contra a elite governante na Argélia deram origem a 180 detenções e 83 polícias feridos, de acordo com o comunicado das Forças de Segurança argelina. Ainda assim, os problemas não acabaram, uma vez que houve manifestações que contaram com centenas de milhares de participantes e foi na sua maioria pacífica. A saída de Abdelaziz Bouteflika do poder, a 2 de abril, não foi suficiente para acalmar a população, que exige uma mudança radical e um regime verdadeiramente democrático. No poder encontra-se Abdelkadir Bessala, encarregado de organizar as eleições de 4 de julho. Mas, para os manifestantes, trata-se de um homem do regime, pelo que exigem também a sua saída. Voltamos para a pátria e para olhar para o desporto. Depois de muito suspense e indecisões, o Moçambola, na sua edição de 2019, vai ser disputado no seu modelo clássico, ou seja, de todos contra todos. A manutenção deste modelo foi graças à intervenção do Presidente da República, Filipe Nyusi, que conseguiu mobilizar mais parceiros para cobrir o déficit orçamental de mais de 60 milhões de meticais que a Liga Moçambicana de Futebol tinha para a realização do Moçambola 2019. Ainda este sábado foi decidido que, a partir de 2020, o Moçambola será disputado por 14 equipas, uma vez que vão descer 5 equipas este ano. A sala Ferdinando Wilson, aqui na Federação Moçambicana de Futebol, acolheu a Assembleia Geral Extraordinária da Liga Moçambicana de Futebol. Essencialmente, esta Assembleia Geral decidiu pelo descida de 5 clubes no final do Moçambola 2019. E a boa nova que saiu desta reunião foi o facto de que o Moçambola este ano será disputado no sistema clássico de todos contra todos. É resultado de um trabalho que vinha sendo desenvolvido entre a Liga Moçambicana de Futebol e os parceiros patrocinadores e o governo. E tudo isto é o resultado de um esforço que essas partes todas estiveram envolvidos. E hoje estamos satisfeitos por manter o modelo clássico do nosso campeonato nacional. Mas também era preciso pensar no futuro e conseguimos de fato trazer um futuro em que em 2020 teremos 14 clubes a competirem. Portanto, todo o esforço que foi empenhado resultou nestas decisões que foram tomadas hoje.
como é que será coberto o déficit que vocês tinham de 61 milhões de meticais para viabilizar este Moçambola no modelo de todos contra todos? Como disse, a intervenção de Sua Excelência, o Presidente da República, resultou na aproximação de algumas empresas, quer empresas do Estado, quer empresas privadas, para reduzirmos o déficit que nós tínhamos de 62 milhões para ser perto de 5 milhões de meticais. A verdade é que não haverá, há algumas situações em que não haverá desembolsos de valores monetários, mas haverá um patrocínio em espécie e isso faz com que nós possamos reduzir o déficit e vamos continuar a trabalhar para ver se conseguimos até nos próximos momentos fechar esse déficit, mas eu julgo que é possível e pronto, o campeonato vai arrancar e vamos continuar a trabalhar no sentido de que a nossa planificação, tanto para esta época assim como para a época 2020, seja um sucesso. Essa decisão de redução de 5 clubes no final da época 2019 para que em 2020 sejam 14 clubes a participar no Moçambola foi do agrado dos clubes que tomaram parte nesta Assembleia Geral, que estão a favor da realização de uma prova sustentável. Primeiro, talvez começar por congratular a Liga Moçambicana de Futebol por este esforço que foi feito na perspectiva de trazer aquilo que é o tradicional figurino do Campeonato Nacional de Futebol. Reconhecer aqui, segundo as palavras do próprio presidente da Liga, o envolvimento das estruturas do governo, o envolvimento de todos os atores ligados ao desporto em Moçambique para poder trazer este figurino. Isto é de congratular. Em relação à redução dos clubes na próxima edição de Moçambola, tudo tem a ver com a necessidade de viabilizar e tornar sustentável este produto Moçambola. Portanto, é uma decisão, penso que é única, tendo em conta a necessidade de preservar o Moçambola. Primeiro, eu gostaria de agradecer o esforço que foi feito pela Liga Moçambicana de Futebol para que fosse possível a realização do Moçambola com 16 equipes, sabendo que em 2020 teremos 14 equipes. Dizer também esse esforço é estendido aos parceiros e, acima de tudo, ao governo na pessoa do chefe de Estado. É sabido que já há muito tempo andávamos aqui de frente para trás, estávamos com incerteza da realização do Moçambola nesses moldes, mas sempre foi na esperança que a qualquer momento iríamos alguém para pôr a mão, e isso foi possível, e teremos Moçambola com 16 equipes, e isso une aquilo que chamamos sempre de unidade nacional. Parabenizar também o governo por dar este apoio para que o modelo voltasse ao tradicional, que é almejado por todos os amantes do futebol, e termos o modelo clássico, né? Já é sabido que o Moçambola 2019 vai abrir no próximo dia 27 de abril. A cidade da Beira poderá acolher o pontapé de saída desta que é a principal competição de futebol do nosso país. Tudo em homenagem às vítimas do ciclone. Muito obrigado, Alfredo Júnior. Sim, o Moçambola vai arrancar no dia 27 de abril e com o jogo União Desportiva do Songo e Têxtil de Pungue. O jogo terá lugar no Chivev, no campo do Ferroviário da Beira, onde se diz que já há todas as condições, assim é que é, preparadas para o arranque do Campeonato Nacional de Futebol, edição de 2019. Momento para atualizarmos mais uma vez o tempo, as temperaturas mínimas e máximas para o dia de hoje na tela.
Quanto ao comportamento do tempo na zona norte do país, falamos de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Espera-se céu geralmente nublado, ocorrência de aguaceiros e chuvas fracas, localmente moderadas ao longo da faixa costeira, acompanhadas por vezes por trovoadas. Espera-se também vento de sueste a leste, fraco a moderado. Para a zona centro do país, falamos de Tete, Beira, Chimoio e Quelimane. Espera-se céu pouco nublado, com períodos muito nublado, possibilidade de chuvas fracas locais para Manica e Zambésia. Possibilidade de neblinas ou nevoeiros locais, bem como de ventos de sueste a leste fraco a moderado. Para a zona sul do país, falamos de Gaza, Inhambane e também de Maputo. Espera-se tempo quente com céu pouco nublado a limpo. Vento de nordeste a noroeste fraco, rondando para sueste moderado a forte em Maputo e sul de Gaza. Chegamos à parte final do nosso Jornal da Manhã, edição de 15 de abril de 2019. Recordamos que o dia em que arranca o processo de recenseamento eleitoral, tendo em vista a eleição geral de 15 de outubro, que pela primeira vez vai eleger também os governadores e assembleias provinciais. Muito obrigado pela preferência. Nós somos a TIM, a televisão de profissionais comprometidos em trazer informação com responsabilidade, credibilidade e transparência. Pode ver também este jornal no YouTube. É só ir ao YouTube, escrever TIM-TV, espaço televisão. Pode ficar a par de toda a atualidade, quando quiser e onde estiver. Muito obrigado pela preferência e até a próxima.